Então, gente, esse aqui é um cabeçote, né? Um cabeçote de uma máquina de cobalto, cobalto 60, onde temos aqui nela a fonte de cobalto encapsulada. Ó. Então, aqui o cobaltozinho está guardado, né? Está guardado. E quando ele é utilizado, né? O comando é dado para haver sua utilização a exposição à radiação do cobalto. Como assim? É o seguinte, ó, aqui existe uma gaveta, ó, a gaveta, e aí essa gaveta é empurrada através de um pistão. Ó. O pistão, ele empurra essa gaveta aqui, onde a fonte de cobalto, ela sai desse lugar e é arrastada para aqui. Ó. Dessa forma, a radiação sai através do cabeçote, né? E passa pelos colimadores. Tá? Então, assim, lembrando, minha gente, que surgiram, né, vários tipos de colimadores posteriormente na evolução da, da radioterapia. Então, surgiu um colimador muito bacana que nós vamos ver posteriormente, certo? Então, o colimador aqui era grosso modo ainda, grosso modo. Então, era colimado muito como se fosse uma radiografia, né? Então, depois melhorou fazendo aqueles blocos que eu mostrei a vocês, que a gente vai passar depois. E aí, posteriormente, vocês vão ver que os colimadores melhoraram cada vez mais e assim fazendo terapias bem mais direcionadas. Isso aqui, minha gente, eu botei essa imagem para a gente ver como era complicada a troca, né, a mudança de uma fonte de cobalto, certo? Então, assim, era preciso, já naquela época, né, na época já de 1950, onde realmente, de fato, foi inserida a bomba de cobalto e, assim, seu uso foi muito amplo. Então, não só na radioterapia, mas nos outros diagnósticos por imagem, né? Como tomografia, ressonância, ultrassom, medicina nuclear, as empresas que fazem manutenção, elas são muito deficientes ainda, podemos dizer, certo? São deficientes. É tanto que, às vezes, eu digo até aluno meu, rapaz, procure em estágios em empresas aí de marcas que produzem equipamentos, porque assim, é algo que é bom pra caramba, dá um retorno bom, é manutenção de máquinas, tá? Então, enfim, a troca de uma fonte de cobalto não era nada fácil. E era preciso trocar de tempos em tempos, porque a gente sabe que o cobalto 60 tem um tempo de meia-vida conhecido. Então, posteriormente, minha gente, essa imagem aqui é para complementar essa. Posteriormente, foi inventada uma máquina que utiliza não só não o cobalto, não. Foi foi produzida, na verdade, uma máquina que não utilizava o cobalto. E sim, olha só que interessante. Olha que interessante. Sabe o que ela utilizava? Raio-x. Professor, como é que pode utilizar o raio-x, já que o raio-x era utilizado lá no início? A gente sabe que o raio-x, a sua potência é em quilovoltagem e assim não produz uma energia suficientemente forte para destruir tumor. Verdade. Só que graças a esse equipamento aqui, ó,
que depois a gente vai mostrar direitinho melhor, que é chamado de canhão de elétrons. Canhão de elétrons. Então, se é um canhão de elétrons, o que acontece? Há um aumento. Ó, imagina que essa linha aqui são elétrons. Então, se eu tenho um canhão de elétrons, eu vou impulsionar os elétrons para que eles aumentem sua velocidade. Então, se a gente tem a velocidade dos elétrons mais elevada, mais aumentada, quando ele se chocar no alvo, ele vai produzir raio-x mais energético. Tudo bem? Ó, máquina nova, que tem um canhão de elétrons dentro dela. Esse canhão de elétrons vão receber esses elétrons e aplicar uma velocidade muito alta, que ao tocar no alvo, ele vai produzir raio-x de grande intensidade. Então, isso aí foi a grande diferença na evolução da radioterapia. Máquinas com a utilização de elétrons em megavoltagem, tá? Então, esse aumento aí de raio-x de KV para megavoltagem, né, MV, foi assim um marco histórico na radioterapia. E assim, tipo, até hoje utiliza essa metodologia para tratamento. Até hoje utiliza isso. Tá? Lembre, a gente tinha KV, ó, a gente tinha KV, desculpa, ó, a gente tinha raio-x, a gente passou a chamar de radioterapia. Só que o raio-x aqui, ele apenas tinha um KV, né, uma quilovoltagem. Então, isso que tratava lesões superficiais. Posteriormente, foi implantado máquinas com radioisótopos. Qual? Cobalto 60. Passou a se chamar o quê? Cobaltoterapia, bomba de cobalto, aparelhos de cobalto 60. Enfim, radioterapia com cobalto 60. Então, temos KV aqui? Não. Temos uma megavoltagem. Era possível já tratar lesões profundas. Posteriormente ao cobalto 60, houve um avanço, lançando máquinas que ela produzia raio-x também em megavoltagem. Só que essa produção de megavoltagem desses raios-x aqui, ó, era maior que a megavoltagem produzida pelo cobalto 60. E ainda mais conseguia chegar em regiões profundas, fazendo assim o quê? A aplicação de radiação e tratamento de neoplasia profunda. Qual é a grande diferença, qual é o grande melhoramento entre o cobalto 60 e o raio-x? Alguém pode dizer assim, uma diferença assim, desses dois, que é melhor um do que o outro? Alguém diz aí no áudio, por favor. Vamos lá, Keila, Wellington, Júlia, quem mais? Wanderberg, Gamunon, Vitória, Luara. Herivânia também. E aí, quem me diz uma melhoria entre o cobalto 60 e o aparelho que emite raio-x em megavoltagem, direcionado ao tratamento de radioterapia?
Eu já adiantei aqui para vocês uma parte que não era nem para ter falado ainda. Mas quem diz aí? Quem diz? Bora, Vitória Lins. Saia do Instagram, Vitória. Professor, poderia ser o controle e a estabilidade da voltagem? Show de Mega bola. voltagem. Show de bola. Muito bem, velho. Muito bem mesmo. Minha gente, eu acabei de falar agora há pouco que aparelhos que contêm radioisótopos, né? Existe um tempo de meia-vida, né? Um tempo de meia-vida. Um tempo de meia-vida. E ao termos radiação tipo X, logo nós sabemos que temos uma radiação artificial que é produzida através de um tubo de raio-x. E esse tubo de raio-x a gente já sabemos que tem um tempo de vida útil também. No entanto, é uma radiação artificial que a gente consegue controlar, não é? Então, a grande diferença do cobalto 60 para o aparelho que emite raio-x em megavoltagem, diga-se de passagem, né? Em megavoltagem, é sua estabilidade. Estabilidade. Ainda por cima, emitindo radiação, mais além de que a megavoltagem do cobalto 60. Tá? Então, vamos ver isso aqui mais para frente. Um pouquinho. Vamos ver de novo mais para frente. Mas eu só quero que vocês aprendam até isso aí no momento. Aí, professor, qual é o nome dessa máquina? Qual é o nome dessa máquina que produz esse raio-x aí? Em grande efetividade. Eles são chamados, gente, axona, de acelerador linear. Por que acelerador linear, povo? Porque, ó, há um aceleramento de elétrons de forma linear. Por isso que o nome da máquina é chamado de acelerador linear. Certo? Então, assim, ó, tem aqui, ó, desde a década de 60 até hoje, os aceleradores lineares passaram por gerações diferentes, certo? Porque quando a gente fala em geração, é evolução, né? Evolução. Então, sempre tem evolução. Desde o diagnóstico quanto à terapia, sempre tem evolução e isso é passado por gerações, né? Então, é o seguinte, existem dois tipos dessa máquina aqui, ó. Dois tipos, basicamente, desta máquina, que é chamada de acelerador linear, que produz o quê? Raio-x, a princípio. Então, nós temos, ó, a gente, quando vimos que tínhamos a bomba de cobalto emitindo, em média, 1,25 megavoltagem em relação ao raio-x superficial, a gente pode chamar aquele raio-x superficial de radioterapia de ortovoltagem, ou também chamado de quilovoltagem, né? Olha só, radioterapia de quilovoltagem, por quê? Porque utilizava kV. Ortovoltagem também era inserida nesse sentido aí, porque era um aparelho ortostático. Vamos ver aí esse aparelho ainda. Aí, posteriormente, como eu disse, surgiu o aparelho cobalto, 1,25 megavoltagem. Então, megavoltagem tomou de conta. Aí surge um que conseguiu produzir raio-x de kV para megavoltagem. Aí depois essa megavoltagem, esse raio-x foi conseguido aumentar. Por quê? Porque passaram por gerações. Passaram por diferentes gerações. Né? E aí, galera,
existiu os aceleradores lineares de baixa energia, não, acelerador linear de baixa energia, que essa baixa energia já era uma energia bastante alta para a época. E esses aparelhos, minha gente, que tinham apenas baixa energia, no entanto, tinha uma energia maior do que as bombas de cobalto, que era de 4 a 8 megavoltagem, essas máquinas elas só aplicavam radiação do tipo X. Era uma radiação de grande intensidade, né, para destruir tumor profundo. E aí, havendo evolução, existindo gerações, o que foi que houve? Fótons, né, aplicações de pacotes de energias de alta energia. Então, olha só o que houve, galera. Olha só o que houve. Estou conseguindo achar. Aqui, ó. Então, aplicação de radiação de 18 a 25 megavoltagem. Minha gente, isso aí é coisa do outro mundo. É radiação para destruir um ratinho rapidinho, certo? E aí, além do raio-x, olha o que tinha. Tanto é produzido raio-x, quanto é produzido elétrons. Então, os elétrons chegam no paciente também. E a gente sabe que os elétrons, eles são bem, eles são bem, não é radioativo, né, o elétron, mas eles são bem, ele tem um poder radiobiológico, né, um poder de efeitos às moléculas biológicas, na verdade, né, onde há destruição de moléculas, como, por exemplo, o DNA. Existe o efeito direto e o efeito indireto da interação da radiação ou elétrons com os tecidos biológicos, certo? Então, assim, isso aqui é o que há. Isso aqui é o que há na atualidade, né? Radiação muito forte destruindo tumor, beleza? E aí, galera, a gente tem aqui, né, aquelas radiações que a gente já conhece. Radiação alfa, beta e gama, né? Ah, professor, quer dizer que a gente não vai ver isso aqui não em radioterapia. Isso aqui, galera, nós temos também em uma área chamada de braquiterapia, que a gente vai dar ênfase também. Então, existe a área braquiterapia, onde nós vamos utilizar esses tipos de radiações aqui, tá? Alfa, beta e gama, principalmente beta e gama. Dá um freinho aí. Nós acabamos de ver a bomba de cobalto, que ela enfatiza mais a radiação do tipo gama, E aí, seguidamente a isso, o raio X, que tem uma megavoltagem, como dito, mas, posteriormente, elétrons, passando a ter um poder efetivo de radiação muito mais elevado, entre 18 a 25 megavoltagem, né? Então, cada vez com um poder de penetração maior. E assim, a destruição tumoral também gigante. Então, minha gente, é o seguinte, quando nós falarmos, a gente já está puxando muito essa aula, mas quando falarmos, vamos prestar atenção para a gente entender, quando a gente falar, terceira vez que eu estou dizendo isso, mas é isso mesmo, quando nós falarmos em teleterapia, é porque a fonte externa de radiação, a fonte de radiação é externa ao paciente. Ou seja, mão, aqui, ó, fonte de radiação, aplicando radiação. Ó. Ou seja, tem uma fonte externa.
seja qualquer ela, ou seja, raio-x, KV, bomba de cobalto, megavoltagem, ou acelerador linear com megavoltagem. Então, isso a gente chama de radioterapia do tipo teleterapia. Por quê? Porque esse tele aqui indica fonte externa, certo? Fonte externa. Agora há pouco nós enfatizamos os aparelhos chamados de falamos na Röntgenterapia, falamos na radioterapia de quilovoltagem e aparelhos de ortostase, né? Ou ortostásica. Então, esses aparelhos aí, minha gente, eram parecidos com aparelhos de raio-x convencional, né? Aparelhos de raio-x convencional, onde direcionavam a radiação e aí eram aplicados em lesão, eram aplicadas radiações em quilovoltagem em lesões superficiais. Que esses aparelhos, em média, tinham um KV de 130. E ainda falando em teleterapia, foi meio que exterminado a Röntgenterapia, ou seja, radioterapia de energia superficial para as bombas de cobalto, né? Onde tínhamos um pulo de KV para megavoltagem. Então lembra, teleterapia fonte externa de radiação. O que é que cabe nisso? O que é que cabe nisso? Cabe raio-x superficial, aparelhos de cobalto e também o que nós aprendemos hoje, que é chamado de acelerador linear. Olha aqui, ó, a radiação saindo. Radiação saindo e atingindo o paciente. Certo? Então, isso tudo aí seria o que a gente chama de teleterapia. Tá? Então, esses aparelhos, minha gente, com radioisótopo, né? Eles são aparelhos, como nós vimos agora há pouco, semelhantes aos aceleradores lineares mostrados. E aí, o que eles têm de diferente dos aceleradores lineares, que compõem raio-x e elétrons hoje, né? Eles tinham, e alguns ainda existem, né? Poucos, mas existem, o cobalto 60, né? Lembrando que o cobalto 60, ele é encapsulado. Olha aqui, vermelhinho, cobalto 60. Existiram também, minha gente, aparelhos com Césio 137. Por isso que houve aquele acidente lá de Goiânia. Porque a pastilha de Césio 137 estava dentro do aparelho de radioterapia. Só que o aparelho de radioterapia com Césio, ele não vingou tanto, porque apesar de sua meia-vida mais elevada, né, de 30 anos em média, o cobalto 60, ele era mais produtor de radiação gama, que é a radiação mais penetrante. Tá? No entanto, temos o que? Um tempo de meia-vida menor, de 5 anos. É por isso que, é por esse fato que a gente mostrou para vocês a troca da fonte de cobalto, certo? E aí tinha a problemática, né, ter cuidados especiais para não haver acidente, porque a gente tem fonte radioativa. E sua troca era muito complicada, muito complicada. Ah, professor, quer dizer que hoje em dia não existe bombas de cobalto mais? Não existe. Não é para existir, é apenas em museus.
Então, minha gente, hein? O que foi que falamos hoje? Quem diz aí? O que foi que falamos hoje, hein? Hoje, hein? Hoje. Bom, hoje foi falado sobre a bomba de cobalto, foi falado sobre o acelerador linear, foi falado sobre a questão do controle e estabilidade da voltagem, a evolução da quilovoltagem para megavoltagem e mais ou menos a especificação do que seja a teleterapia. Show. Isso mesmo, velho. Muito bem. Então, é agradável ver, apesar de nós termos uma aula complexa, porque radioterapia não é algo simples, é difícil pra caramba, sabe? E mesmo online, vocês conseguirem assimilar algo. Muito bom isso, minha gente. Muito bom mesmo. Vocês estão de parabéns, tá? E aqui eu vou tentar pôr o resumão aqui para vocês disso aí, que acabou de ser falado, né? Deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui. Vocês estão vendo aí um documento em Word? Estão vendo ou não? Só temos 10 minutos. Sim, estamos vendo. Show. Só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Pronto. Beleza. Beleza. Vamos lá. Então, mais uma vez, nesta aula, nós, a princípio, falamos sobre a definição de radioterapia, né? Então, radioterapia se usa destruição tumoral. Está aqui, destruição de células tumorais. E isso evoluiu. Isso evoluiu para que seja aplicada a radiação cada vez mais direcionada à neoplasia. Muito bem, então fizemos essa definiçãozinha aí, né? Pusemos uma imagenzinha para vocês lembrarem. Pusemos uma imagenzinha. Vamos aqui para a gente tentar fazer um negócio bem bacana para vocês, tá? Então pusemos assim imagenzinhas onde comentamos sobre a radiação ionizante, né? Que é aquela que vai destruir o tumor, né? Não está subindo aqui, mas depois eu acho. E aí, minha gente, vimos sobre... Vamos ver se a gente consegue fazer mais rápido. Então, vimos o primeiro tratamento com raio-x para uma neoplasia de mama. Posteriormente,
previsto no gasto. E aí, em 1951, foi desenvolvido o primeiro aparelho projetado, VRT, com cobalto 60. Cobalto 60. Cobalto 60, né? Esse aparelho emitia radiação em mega voltagem, 1,25 E aí também identificamos basicamente algumas partes desse aparelho. Algumas partes da bomba de cobalto. Tá? Identificamos algumas partes. Sendo evidenciada o cabeçote e sua gaveta impulsionada por pistão para ver a exposição aos raios provindos do cobalto. Estão acompanhando aí, né? Daí falamos a grosso modo sobre o acelerador linear que passou por gerações, onde pôde ser produzidos equipamentos de baixa voltagem e de alta, chegando até 25 MeV, ou seja, podendo atingir lesões profundas. Lesão bastante profunda. Né? Esses erros de português aí depois a gente vê, tá? Iniciamos, pessoal. Iniciamos também falando sobre
um termo utilizado para exibir tecnologias que aplicasse radiação em certa distância ao paciente. Certo? Onde foi comentado, terminando aqui, tá, pessoal? Onde foi comentado também, nesse contexto, aparelhos de quilovoltagem, cobalto e aceleradores